Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual para combater o uso abusivo de agrotóxicos em produtos hortifruti para cobrar a retirada de barracas de fogos de artifício instaladas em locais perigosos em Campina Grande. Também vai saber o que a Promotoria de Justiça de Jacaraú fez em relação à falta de estrutura dos conselhos tutelares de 4 municípios do Litoral Norte. No estúdio, vamos receber o promotor de Justiça, Arlan Costa Barbosa, que vai falar sobre o trabalho da Promotoria Criminal. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Na reportagem a seguir, você vai ver as medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual sobre as más condições de funcionamento dos conselhos tutelares dos municípios de Jacaraú, Pedro Regis, Curral de Cima e Lagoa de Dentro. A ausência de identificação do prédio, cadeiras rasgadas, falta de mobília, inexistência de transporte, salários defasados e o cômodo onde deveria funcionar uma brinquedoteca abandonado. Esses são os principais problemas do Conselho Tutelar do município de Jacaraú. A situação se repete nas cidades vizinhas. Em Alagoa de Dentro, os conselheiros tutelares têm que se virar como podem para tentar prestar atendimento na unidade que funciona de forma precária. Como se dá para ver aqui, só tem 2 repartições, vamos dizer, uma recepção e um quartinho para a gente poder atender uns casos mais separados, mais restritos. Também é a falta de banheiro, a gente tem que usar a casa ao lado ou casa de vizinhos. Também bebedouro, a água é quente, não é gelada. Não tem, vamos dizer, o computador não tem internet, não tem telefone fixo, não tem celular para os conselheiros, os celulares são dos próprios conselheiros para que possam gastar seus créditos, para que a gente possa tentar resolver muitas coisas por telefone. Seguimos para o município de Curral de Cima. Aqui encontramos a pior situação entre os conselhos. Não há telefones, os conselheiros trabalham de forma improvisada neste espaço minúsculo. O prédio ainda está identificado como junta militar do município, que funcionava até então no local. E é algo inacreditável. A energia elétrica é abastecida por um gato do sistema elétrico. Caso, se houver uma ocorrência de imediato, como é que vocês fazem, já que não tem transporte? Temos que ir num transporte próprio quando conseguimos pedir à prefeitura que eles mandam, quando não a gente tem que dar nosso jeito. Isso é desestimulante para você como conselheira? Muito, porque isso imprime muito o nosso trabalho. Às vezes temos vontade de fazer e progredir, mas somos barrados pela falta de estrutura. Os gestores municipais foram notificados pela Promotoria de Justiça de Jacaraú para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. Mas a inércia e a falta de interesse dos representantes municipais motivaram o Ministério Público do Estado da Paraíba a ajuizar 3 ações civis públicas para que haja o cumprimento da legislação em vigor. O que levou a promotoria a promover, a atravessar essas ações civis públicas é o descumprimento da lei, da própria Constituição Federal, e também a falta de qualquer política pública municipal para amparar, para atingir a criança e do adolescente. Tem conselho lá que tem um ventilador emprestado. Nenhum conselho tem um carro, uma moto velha caindo aos pedaços, né? Em casas alugadas sem nenhuma estrutura que permita o cumprimento das nobres funções de conselheiro de forma adequada. Em meio a tanto descaso e omissão do poder público, um bom exemplo. O município de Pedro Regis atendeu a uma recomendação do Ministério Público para que estruturasse adequadamente o Conselho Tutelar da cidade, e a situação aqui agora é bem diferente. Todas as medidas necessárias para melhor funcionar nós tomamos, julgamos de suma importância no atendimento à população. Tiramos de um prédio que funcionava, não estava atendendo conforme necessário, nós tiramos, colocamos em um prédio novo, equipamos com todas as questões possíveis, também entregamos um carro
exclusivo para o Conselho. Valmíria lembra bem das dificuldades que enfrentava antes da intervenção do MP. Quais eram as dificuldades que vocês enfrentavam no Conselho Tutelar anterior? Bom, a primeira dificuldade que eu posso relatar é a questão do transporte, né? Porque mesmo quando nós tínhamos algo a resolver, a gente solicitava do secretário de transporte e nós éramos atendidos, mas é diferente de você ter um carro exclusivo para você fazer o atendimento na hora, né? A questão de arquivo não estava legal, a questão da sala de atendimento era muito apertadinha, assim, a parte da recepção era aberta, né? E hoje nós estamos tudo fechadinho. Então, para atender ao público, o prédio que nós estamos hoje é muito melhor do que o anterior. De acordo com o promotor de justiça responsável pelas ações ajuizadas contra os municípios de Jacaraú, Curral de Cima e Lagoa de Dentro, a justiça deve decidir favoravelmente ao Ministério Público após o julgamento, caso os municípios se mantenham omissos com relação à situação dos conselhos tutelares. Os prefeitos podem responder criminalmente. Temos plena convicção que as nossas ações serão procedentes. Em caso de descumprimento, o prefeito é responsabilizado por crime de desobediência e de improbidade, né? Inclusive, quando forem julgadas essas ações, nós vamos atravessar outras, que é a ação de improbidade administrativa. A lei da improbidade administrativa, a lei 8.429, de 92, prevê que tudo que é prejuízo para a administração, ele deve ser responsabilizado. Você sabe o que é suspeição? Então confira agora no quadro Você Pergunta e o promotor responde. A suspeição é a situação processual no qual o juiz ou o promotor de justiça não se sente à vontade para julgar o processo, ou por uma questão de foro íntimo, ou porque é credora de uma das partes, ou é um propenso herdeiro de qualquer das partes, é inimigo ou amigo muito íntimo, e nesse caso ele não se sente à vontade de apreciar o julgamento, ou no caso do promotor de justiça, de exercer o seu papel de fiscalizador ou de autor da ação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.